dentro das Escrituras. O judeu ele já vem com essa carga de conhecimento. Para a Irmandade ter uma ideia, na época de Moisés, dos profetas, uma criança com 7 anos já tinha lido todo o livro de Levítico. Com 12 para 13, já conhecia os primeiros 5 livros de Moisés, decorado. Com 16, ele já tinha decorado o livro de Levítico. E com 30, ele já estava ensinando. Tinha escolas. Cada fase é uma escola. E era uma exigência. Tinha escola. Alguém fala assim: foi agora que começou as reuniões de jovem. Agora que eu falo como o Luiz Francisco, em 1932, 1922, alguma coisa assim. É nada, irmão. Reunião de jovem é mais antigo que vocês imaginam. O primeiro cooperador de jovem que se tem noção aqui, ou menção dentro da Bíblia, foi um profeta. Glória a Deus. Vocês lembram do texto do machado que caiu na água? Está escrito que os filhos dos profeta naquele tempo era filho de crente, porque naquele tempo todos profetizavam, todos que acreditavam em Deus profetizavam. Então não chamava filho de crente, falava filho dos profetas. Glória a Deus. No início da obra, mas não era chamado de crente. Aqui não. Era conhecido como os boca de fogo, ou língua de fogo. Glória a Deus. Juntava o povo e a virtude já envolvia o povo. E lá era filho de profeta. No meio da fome só crescia. Chegou um tempo que os filhos do profeta chegou em Eliseu e falou: o lugar que nós habitamos já não cabe mais. Nós precisamos aumentar. Ele falou assim: então vamos na beira do Jordão, nós pega as madeiras e nós já faz por lá mesmo. Glória a Deus. E os filhos dos profetas falaram: nós vai agora. Era tanta gente que faltou machado, teve que pegar machado emprestado para cortar as vigas, para fazer um outro lugar para eles congregar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles eram acompanhados de sinal. O machado já caiu na água e nós sabemos bem o que aconteceu. Eliseu pegou lá um galho, jogou em cima da água do Jordão, que é uma água que não para. Glória a Deus, o galho já parou. Para mim já foi o primeiro milagre. Um rio que a água não para de descer, o galho já ficou parado. E ele na comunhão falou: fica na comunhão que o milagre vai acontecer. O machado no leito do rio de ferro começou a subir e encontrar com o galho de madeira. Glória a Deus. Se fosse um imã até dava um jeito de nós acreditar de uma maneira mais fácil. Mas a obra para ser boa, glória ao Criador, não pode ter lógica. Glória ao Senhor. O machado sumiu sem imã, sem lógica. É assim o tamanho da obra que Deus vai fazer na tua vida. Você vai olhar e não vai ver lógica, mas você vai ver a mão de Deus. Glória a Jesus. E eles vinham, irmão, de uma cultura. Eu acho linda a cultura judaica. Eu trabalhei muito tempo com um judeu. Aí eu aprendi a falar um pouco de hebraico, de aramaico. E eu gostava demais de conversar com ele. E a gente aprende bastante coisa. Depois com outros judeus. E olha que bonito. O menininho judeu, quando vai a primeira vez para a sinagoga, aprende na sinagoga. Da onde vem a palavra pedagogia ou pedagoga. Vem de sinagoga, lugar de ensino. Tá? Então quando fala sinagoga, lembra de pedagogia e pedagoga. Pedagoga cuida de criança, ensina criança. E a sinagoga não é diferente, é um lugar de ensino. Então os menininhos vinham de manhã cedo, primeira vez. A esposa, presta atenção, do responsável pela sinagoga já fazia um bolo de pássaros, aquela coisa que judeu gosta. E já dividia os pedaços por número de aluno. E como já sabia o nome de cada um, por exemplo,
Shemuel, que é Samuel, Shemuel. Colocava lá um Shin, que é uma letra. O menino vinha, a primeira coisa que fazia, olha, tá vendo essa letra que está no teu pedaço de bolo? É a inicial do teu nome. Então agora você vai escrever ela numa madeira. Aí dava um pedaço de madeirinha pequeno. O menino pegava uma pena, colocava no mel. No mel. Olha que bonito que era, para eles aprenderem. Escreve lá a letra do seu nome. Era o primeiro dia de aula. Aí escrevia a letra do nome com mel. Agora chupa a ponta da pena. Você sentiu o gosto do mel. Por isso que Davi falou, a tua palavra é mais doce do que o mel. O que nós viemos aprender aqui é mais doce do que isso que nós colocamos na boca. Porque Davi também tinha passado por isso, ele também tinha aprendido dessa forma. Glória a Deus. E eles vinham nessa cultura, irmão, de aprendizado. Teve o grande holocausto. Hitler matou, antes de 1948, 7 milhões de judeus. 7 milhões de judeus. Campinas tem 1 milhão de pessoas. Ele matou 7 Campinas. Levava nos trens para uma cidade chamada Auschwitz, na Polônia. Falava que ia dar banho. Eles entravam tudo nu. Abria lá um gás tóxico. Matava eles asfixiados. E ficou muito órfão na Europa. Mas sabe como que eles descobriam se era filho de judeu ou não? Depois que acabou a guerra, a ONU deu o Estado de Israel. Os judeus que tinham posse iam atrás dos filhos daqueles que tinham morrido nos orfanatos. E para saber se era judeu era simples, irmão. Por isso que nós temos que mandar nossos filhos para a reunião de jovens decorar recitativo. Era simples. Eles começavam assim, ó. Shema Israel. As meninas, os meninos começavam Adonai Eloheinu. Todas as meninas cantavam. E os meninos Adonai Echad. Glória a Deus. 6 de Deuteronômio, verso 4. Toda criança judia tinha que aprender. Até hoje a mãe cobre o rosto do filho quando ele ainda é pequeno, para dizer que não é para ver a glória do Criador. No berço, a mãe e o filho cobrem o rosto. E a mãe começa a recitar até o filho decorar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel. O Senhor é o teu Deus e Ele é o único Senhor. Glória a Deus. Nunca nega Ele, jamais. E o inimigo veio, irmão. Colocava aqueles pijamas listrados, aquelas roupas listradas, como estrela de Davi, e dizia: você vai negar o teu Deus? Não. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O meu único Senhor é o Eterno que está no céu, e Ele eu não vou negar. Mas você corre o risco de morrer, não tem problema. E era uma fé tão viva, que quando o Senhor Jesus veio, falando que era o Filho de Deus, eles nem acreditavam. Falaram: não dá. E Paulo começou a perseguir a igreja começou a se formar. Paulo começou a perseguir, que ele era do exército romano, ele era metade judeu e metade romano, e começou a perseguir a igreja. E o povo não abria mão, quem era crente era crente. E ele se juntava nos lugares meio fechados e dava glória a Deus, e cantava, era aquela alegria. Mas não largava de ser crente, nenhum. Até que o Senhor resolveu ter um encontro com Paulo. Falou: já que está me perseguindo, peraí. Então encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele estava com uma carta para ir na casa dos crentes fazer danura. O Senhor encontrou com ele no meio do caminho. A partir daí começou a mudar a vida de Paulo. E as igrejas começaram a crescer. Tinha 7 igrejas da Ásia, que nós vemos lá em Apocalipse. E Éfeso, por exemplo, João evangelista, um menino de 17 anos. Glória a Deus. Depois ficou velho, escreveu o Apocalipse. Ele era o cooperador em Éfeso. Ele atendia em Éfeso. Glória a Deus. Tiago era um dos mais velhos, irmão do Senhor. Foi o primeiro a atender uma reunião ministerial lá em Jerusalém. Sabe esses tópicos que nós vemos aqui? Não é nada novo, é antigo. Só que naquele dia só teve 2 tópicos. Fala para os gentios, que é nós, que não são judeus.
Fala para eles que eles têm que ficar longe de duas coisas. Duas coisas. Fornicação, prostituição, com os pecados de lascívia e do sangue do animal. Só essas duas coisas por enquanto. Depois a obra vai crescer e vai vir mais ensinamento para eles. Mas por enquanto é só isso. Foi a primeira reunião do ministério foi para tratar assunto nosso. E quem atendeu foi Tiago, irmão do Senhor, está escrito em Atos dos Apóstolos. Ele levantou para atender, glória a Deus. Já tinha um tal de Nicolaíta, era uma turma que não gostava de crente, não sabia que lado ficava. Que até hoje tem no meio da igreja, aquele que não sabe de que lado fica. Ele é um pé no mundo, outro pé aqui dentro. Era a doutrina dos Nicolaítas. Eles começaram a virar todos os bancos que não estavam a favor dos ensinamentos. No banco do ministério estava sentado Pedro, glória a Deus. Estava sentado Mateus, glória a Deus. Estava sentado Marcos, glória a Deus. Bartolomeu, Tadeu, Tiago, estava tudo lá. Tiago levantou para atender, eles viram que ele não tinha muito conhecimento, quis fazer alguma coisa e acabar com a reunião. Paulo levantou, falou: irmãos, é isso aqui. Glória a Deus, esse ensinamento é esse que Deus preparou. E nós vamos ficar com esses ensinamentos. Irmão, já é antigo a turma lutar aquela obra. É muito antiga. E Paulo começou a evangelizar, e a igreja de Roma foi uma das igrejas que começou a crescer, porque era o centro de tudo, do comércio, do dinheiro, da economia, na Europa toda e na Ásia. Roma começou a crescer. E a igreja de Roma foi ficando grande, grande, grande. E Paulo começou a mandar ensinamento para lá. E um deles é a respeito das primícias do Espírito, da intercessão, da eleição. Paulo começa dizendo assim: porque para mim, não sei para vocês, mas para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo que nós estamos sofrendo agora, não são para comparar com a glória que vai ser revelada para nós. Ele achava que a glória que nós estamos sentindo agora ia ser revelada para ele lá, naquele tempo. Ele achou que as igrejas iam ficar cheias desse jeito, naquele tempo. Ele falou: uma glória vai ser revelada. Algo vai ser revelado que ainda não foi, mas vai ser revelado. Vocês têm dúvida que o que era para ser revelado agora nós estamos dentro? Glória a Deus. Que maravilha, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vai ser ainda revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pronto. A resposta está aqui. Alguém pode pensar: a glória que vai ser revelada é a vinda do Filho de Deus. Não, não é isso. A resposta está no segundo verso. Porque a ardente expectação da criatura, de todos eles, espera a manifestação dos filhos de Deus que ainda não se manifestaram. Eles estão em algum lugar e nós não sabemos onde é. Os filhos de Deus, eles vão se manifestar. Paulo acreditava nisso. E hoje os filhos de Deus se manifestaram. Glória. Não só aqui nessa igreja, É verdade. não só aqui nessa cidade, não só no nosso estado, mas no mundo inteiro os filhos de Deus se manifestaram. Homens e mulheres, mulheres com véu na cabeça dando glória, homem de terno e gravata tocando um instrumento. Os filhos de Deus se manifestaram. E cada vez mais se manifestam. Glória. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez, pode dar um glória a Deus gostoso. Porque se o teu nome estiver escrito no livro da vida, logo você também vai se manifestar. Continua. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade significa lacuna no original hebraico. Espaço vazio. Vaidade é espaço vazio. É uma lacuna. Algo que não foi preenchido. Então quando você vê uma irmã, por exemplo, com um brinco, não precisa achar ruim. Foi uma lacuna, um espaço vazio dela que não foi preenchido. Então ela tenta preencher com alguma coisa. Então ela coloca um brinco, ela fica feliz. Olha, que bonita. Porque ela tinha um espaço vazio. Como não estava sendo preenchido por nada, ela achou que o brinco preencheu. Entenderam isso aqui? A irmã que, por exemplo, passa um batom, não adianta ficar brava com ela. Ela tinha um espaço vazio, que não foi preenchido. E quando ela passa um batom, que ela olha no espelho e fala: eu me sinto melhor agora. Sem saber, ela preencheu alguma coisa, com um batom, com um brinco. Tem irmão que preenche indo numa academia. Pode ver que a maioria das vaidades você precisa de um espelho.
Porque você precisa enxergar ela. O camarada vai lá, puxa uns pesos, já vai para o espelho. Agora eu me sinto melhor. A vaidade é assim, você precisa enxergar ela. Aí você preenche o espaço vazio. Glória a Deus. Por isso que Paulo falou, vocês precisam estar cheios, mas é cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo preencher nós, não sobra espaço vazio. Não sobra espaço vazio para brinco, nem para batom, nem para camiseta de time, nem para academia, porque ele já está cheio. Glória a Deus. O adversário tenta achar um espaço vazio, fala, não achei. Toda vez que eu vou nele, ele está cheio. Toda vez que eu tento entrar na casa dela, a casa está cheia. Glória a Deus. Já tentaram pegar um ônibus cheio, metrô cheio. Você chega na porta, não tem onde entrar. Vai entrar como? Fica chupando o dedo e esperando o ônibus ir embora. Assim é nós. O adversário fica na porta da tua casa, dizendo, hoje eu entro na vida dela. Hoje eu entro na vida dele. Mas quando você chega dando glória, ele para e fala, não deu para entrar de novo. Pelo poder dessa palavra, haja virtude no teu coração agora. Glória a Deus. E os espíritos, irmão, vai. Porque eles querem entrar. Eles ficaram sem corpo. Eu acho até engraçado. Surgiu um irmão aí, não sei onde ele bateu a cabeça. Bateu a cabeça em algum lugar. Falou que nós somos um anjo caído. A Bíblia tem 31.105 versos, com alguma variação de 2 ou 3 versos para mais ou para menos, dependendo da tradução. Eu já li a Bíblia 7 vezes e não achei isso. Mas eu achei uma coisa. Glória a Deus. E quando o Criador fez todas essas coisas, ele sentou no trono e nós cantamos o hino aqui. Onipotente, onisciente, onipresente. E ele não contou para ninguém isso daí. Guardou com ele. Fez os anjos. 4 categorias de anjo. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Anjo que anda, anjo que voa. Tem anjo no céu que não voa. Não voa. Isso é o prova dentro da Bíblia. Está escrito no Salmo que a praça da cidade lá está cheia de milhares e milhares de carros de fogo. Para quê? Se está escrito no Salmo que ele fez tudo para o seu devido fim, inclusive o ímpio para o dia do mal, ele fez tudo para o seu devido fim. Para que ele fez milhares de carros de fogo? Tem um porquê. Então tem anjo, arcanjo, serafim, serafim. E teve um espertão, um anjo, que está escrito lá em Ezequiel, que ele quis multiplicar o comércio dele. Comércio no céu? Mas o que vendia lá? Comércio de lá, irmão, era busca pelo glória. Deus sentou no trono e esperava o glória tudo para ele, como espera até hoje. O salmista diz, damos força para ele, damos glória para ele. E um cidadão lá, conhecido como querubim, todos os instrumentos de música foram criados com ele, todos os sons que nós ouvimos na orquestra aqui, quando ele andava, saía dele. Ele resolveu falar o seguinte, quando ele chegava, ele chamava a atenção de Deus e dos anjos. Os anjos paravam e falavam, olha que coisa linda. Porque cada um tem um dom, né? Que coisa, é bonito a gente olhar para o dom do outro e falar, que coisa linda, que dom maravilhoso. E os anjos paravam, e ele percebeu que os anjos olhavam para ele. Aí ele começou o comércio dele, falou, o que vocês acham de dar glória para mim, em vez de dar glória para ele? E outra, eu não quero derrotar ele, eu só quero colocar o meu trono acima do trono dele, para mim ser mais visto. Em nenhum momento ele quis tirar o trono de Deus, não, a Bíblia não fala isso. Ele só quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. E Deus sentado no trono, e ele começou a conversa com um anjo daqui, um querubim dali, um serafim dali. E foi convencendo a turma, vocês acreditam? Tinha anjo que falava, eu estou dizendo, gostei da sua ideia. Mas ele chegava em algum anjo e falava, não,
Ele que me criou. Vou dar glória só para Ele. Glória a Deus. Quando ele falou com todos os anjos, o Senhor levantou do trono e falou: pronto, acabou. Toda essa turma que está aqui, ó, vem para cá. Separou os bodes das ovelhas. Falou: vocês vão perder agora. Está escrito em Judas. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, foi reservado em trevas eternas até o grande dia do julgamento. Meu Deus. Não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação. A habitação não é o céu, a habitação é o corpo. Deus falou: eu vou tirar o que vocês têm de principal. Eu vou tirar o corpo de vocês. Daqui para frente vocês só são espírito. O corpo de vocês agora é meu. E vocês vão ser lançados na terra sem corpo. Glória a Deus. Está escrito em Lucas, Jesus falou, ele viu. Ele falou: eu vi Satanás e os seus anjos ser lançado do céu e cair na terra como uma grande bola de fogo. Numa tradução, como um raio. Ai dos habitantes da terra. Meu Deus. Verdade. E essas 4 categorias de anjos virou 4 categorias de demônio. O que era anjo, querubim, serafim e arcanjo virou principado, potestade, príncipe das trevas e hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Santo de Israel. Por isso que esses demônios, eles não operam sem um corpo. Eles precisam de um corpo, porque eles não têm. Aí eles vão nos terreiros, umbanda, candomblé. Eles precisam de um corpo. Sem o corpo, eles não conseguem fazer nada. Prova, pregador. Aleluia. A primeira vez que um espírito entrou no corpo, está escrito em Gênesis, em hebraico Bereshit. Entrou dentro de uma serpente, a serpente que não falava começou a falar. A serpente que não se comunicava começou a se comunicar. Glória a Deus. Foi o primeiro corpo utilizado por um demônio. E depois nós temos vários outros relatos. O próprio Senhor Jesus chegou no endemoniado gadareno e falou para ele: os demônios já falou, o que você veio fazer aqui antes do tempo? Falou: enquanto vocês estão aí, uma legião, 6.000 demônios, dentro do corpo, irmão. Vai sair daí agora, mas nós precisamos de corpo. Nós pode entrar dentro do corpo dos porcos, não importa. O que importa é que vocês vão deixar esse corpo. Deus vivo. Sai daí agora. Deus de Israel. Glória a Deus. E eles saíram, irmão. E bem-aventurado quem está acreditando nessa palavra, porque estão tudo solto por aí esperando o espaço vazio em nós. E se o espaço vazio aparecer, ele entra. Mas pelo poder dessa palavra hoje, para quem Glória a crê, Deus. Deus vai blindar tua alma agora. Glória a Deus. Quem na comunhão e dá um glória gostoso, recebe agora o capacete da salvação. Recebe agora o escudo da fé. Calça o teu pé na preparação do Evangelho. Onde você pisar, o diabo vai ter que sair. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Glória. Depois desse dia a guerra não parou, irmão. É o céu contra esses espíritos. O próprio Senhor Jesus deu um exemplo, falou: cuidado, porque tem espírito que quando sai de uma casa, corpo, porque nós também é casa, quando ele sai, ele anda por lugares áridos e não acha repouso e volta. Mas quando ele volta, ele traz mais 7 espíritos pior que aquele. Acha a casa vazia, presta atenção, limpa e adornada. Peraí, se ela está limpa, vazia, adornada, adornada com o quê? Limpa como? Limpa das coisas de Deus, adornada com as coisas do adversário, e vazia dos espíritos que são bons, que é o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando vem achar a casa vazia, fala: é aqui que nós entramos. Glória a Deus.
Glória a Deus. E aí fica uma dúvida: Senhor, minha casa está vazia, como é que está? Tem uma frase na Bíblia que garante se nós estamos vazios ou cheios. Uma frase. Jesus falou: ninguém. Em 2 momentos está escrito na palavra: ninguém que confessa que o Filho de Deus veio em carne, que confessa, ninguém consegue fazer isso se não for pelo Espírito de Deus. Porque os demônios não confessam, eles não abrem a boca para falar isso. Eles não conseguem. Eles travam. A boca não consegue pronunciar: Jesus veio em carne para me salvar. O espírito contrário não consegue pronunciar isso. Eles não querem acreditar até hoje que o Senhor veio. Até o próprio Satanás chegou em Jesus e falou: se você é filho de Deus, me fala. Transforma essas pedras em pão. Eu preciso de uma prova que você é, que eu não estou acreditando. E Jesus, para pirraçar, falava: nem só de pão vive o homem. Mas não falava que era filho de Deus. Então se joga daqui, está escrito no Salmo 91: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Pula daqui. Se você for eu, filho de Deus, ele vai mandar um anjo para te guardar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Crente que é crente não precisa falar. As obras dele é que vai dizer. Glória a Deus. Glória E cada glória que sai da tua boca aqui hoje, você está provando para o inferno que você ainda é crente. Aleluia. Coisa Glória, irmão, linda. dá glória agora. Meu irmão, dá glória na alegria. Hoje vai cair o cavalo e o cavaleiro. A virtude que você não sentia, você vai sentir agora. Aleluia. Pode juntar o inferno, irmão. Márcio Toninho pode juntar o inferno. Meu Deus, tem comunhão para ouvir isso aqui? Pegar tuas fotos, teu nome, costurar na boca do sapo. Galinha preta, cabeça de bode, macumbeiro da Bahia. Glória, glória. Toda a arma preparada para ti. Agora, moço, é agora. Tem uma coisa que está na nossa boca, Marcos. Vocês nem sabem. Mas vou pregar um mistério agora. Meu Deus do céu. Deus falou assim para mim agora: pode pregar que eu estou com você. Fala para eles o tamanho do poder que está na boca deles. Vocês já vão entender. São 2 histórias, presta atenção. Teve um profeta falou: Glória a Senhor, Deus. Aleluia. eu moro no meio de um povo de impuros lábios, Glória a Deus. um povo obstinado. Meus lábios também são impuros. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar? Deus falou: fica na comunhão. E pelo Espírito arrebatado, ele viu o altar de Deus. Fica na comunhão. Embaixo do altar fica cheio de brasa viva, pegando fogo. Deus chamou um anjo. Falou: anjo, vem cá. Nós vamos colocar poder na língua dele.
Nós vamos purificar a língua dele. Pega uma brasa, anjo, presta atenção. É um anjo, é um ser eterno. O anjo podia chegar no braseiro, voltar e colocar na boca do profeta. É um ser eterno, é um ser que não morre. Mas o anjo não fez isso. Lá no céu tinha uma ferramenta chamada tenaz. É igual um pegador de macarrão grande, uma tenaz. O anjo pegou aquela ferramenta e eu imagino que ele foi tremendo no altar. O profeta abre a boca, colocou a brasa na língua do profeta. O anjo eterno não pôde pegar na brasa. E a mesma brasa tocou na parte mais sensível do homem, que é a língua. Quando tocou lá, a língua do profeta foi purificada. Glória a Deus. O anjo não pode com a brasa, mas nós pode. Viu, irmã? Mas ainda não acabou. Em Apocalipse está escrito que no final dos tempos, no final dos dias, um anjo foi, também com uma tenaz, pegou brasa debaixo do altar, misturou com sangue daqueles que morreram para a graça, por causa da graça, e jogou na terra. Aquilo virou uma praga que foi acabando com tudo. Foi queimando tudo. E Deus manda anunciar para essa igreja agora. Você acredita que a brasa está aí? Sabe por que ele ainda não te engoliu vivo? Porque ele sabe que na tua boca tem essa brasa. Glória a Deus. É só por causa disso. A tua fraqueza ele tinha passado por cima de você já. Inclusive nós, ele tinha engolido nós vivos do ministério. Mas toda vez que ele chega para pegar nós, para destruir a nossa casa, que a nossa boca abre e de dentro dela sai glória a Deus, ele volta para trás. Aleluia. Irmão, eu estou na vaidade. A pergunta não é essa. A pergunta é se a tenaz colocou brasa na tua boca. Glória a Deus. Irmão, cortei o cabelo. A pergunta não foi essa. A pergunta foi: a brasa está na tua boca? Irmão, eu ainda torço para um time. A pergunta não foi essa. O braseiro está aí. Está se apagando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta profetizou: o pavio que fumega não se apagará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu só preciso de glória para derrubar o castelo do diabo na tua vida. Com glória. Irmão que está aqui, Aleluia. talvez essa seja uma das únicas oportunidades da tua vida, porque eu creio de alma, irmão, que no anjo tem céu para tudo. Sempre prego, sempre falo isso, porque eu gosto, eu sinto comunhão, e nessa igreja eu senti comunhão para pregar isso aqui. Tem anjo no céu para tudo, Marcos, para tudo. Tem anjo que só mata.
O serviço dele é matar. É matador, assassino. E quando Deus chama ele, o sorriso vai na orelha. Quem que eu vou matar dessa vez? Porque o trabalho dele é esse. Ele desceu no Egito e numa madrugada ele matou mais de 500 mil pessoas. Numa madrugada. E ele falou, vou descer para matar. Deus falou, só tem uma coisa. Entra em todas as casas e mata todos os primogênitos. Não é para deixar um. Só tem uma coisa, anjo da morte. Na casa que você chegar, e na porta dessa casa, tiver sangue de cordeiro, você passa por essa casa e não faz nada. Porque essa casa é minha. Está escrito na palavra: por um caminho o adversário entra, e por 7 ele sai. Ou 7 portas. E algumas traduções falam, e por 7 portas ou janela ele sai. E o homem tem 7 portas, por onde entra e sai as coisas. 1, 2, 3, 4, 5, Glória 6, a Deus. 7. É por essas portas que pode entrar alguma coisa. Às vezes num falatório o adversário pega uma palavra tua e entra na tua vida. Às vezes ouvindo alguma coisa que não era para ouvir, o adversário entra e já toma conta da tua história. E ultimamente agora o adversário está usando outras coisas. A cada dia o ser humano descobre uma nova droga. Pelo nariz ele está entrando na vida de muitas casas, destruindo muitos lares. Mas não importa o caminho que ele entra. Na tua comunhão ele entra por um caminho, mas por 7 ele tem que deixar a tua casa. Os teus olhos hoje estão vendo esse movimento de Deus nessa igreja. O adversário está saindo de muita casa por causa disso. No glória de alguém que está aqui, ele também está saindo. Cada hino que nós ouvimos, o adversário vai desocupando o lugar. E eu sinto comunhão para chamar essa igreja. Para dizer que todo mal que entrou na tua vida, não importa como, e até o que você não viu, e até o que está escondido na tua casa, 1 minuto de comunhão, nós vamos juntar as labaredas aqui. E quem crê vai dando glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória. Vai lá na casa da serva agora. Glória a Deus, aleluia. Glória, vai na casa do servo agora. Vai na casa do ministério agora. Vai na casa do músico agora. Se tiver algum demônio escondido lá, no trabalho, na vida do filho ou da filha, sai de lá agora. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Sinto comunhão aqui, Momar. Sinto comunhão aqui. Irmão, isso aqui é para quem acredita na palavra. Estou vendo uma alma amarrada, mão e pé e boca. Glória a Deus. O adversário te leva para um lado para o outro. Glória a Deus. Aqui dentro você entra sorrindo, mas você sabe que a tua alma está nessa situação. Glória a Deus.
Mas no glória e na comunhão dessa igreja, essa alma vai ser desatada. O adversário falou que esse ano ainda ia destruir a tua vida, roubar a tua alegria, e você não ia entrar mais aqui. Mas eu sinto comunhão para pregar e a palavra já vai acabar. No glória a Deus, irmão. No glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Essa alma hoje vai cantar. Tem comunhão? Sabe o que o Senhor falou, irmão? Sabe o que o Senhor falou? Ele falou assim, para ficar claro e rápido de entender. O adversário pega algumas almas e encarcera. Mas não encarcera em qualquer lugar. Encarcera no próprio inferno. Preste atenção. Concepção de inferno. Não lugar, mas momento e sentimento psicológico. Ele encarcera a pessoa lá. Essa pessoa vive num mundo isolado. Anda do teu lado, mas está em outro mundo. É o mundo do inferno. Quando alguém fala, minha vida está um inferno, pode acreditar que está. E ele fecha com portas. Tem lugar que não consegue nem ser acessado. Menino que eu vi com um cadarço de tênis por estar encarcerado. O pai e a mãe choram até hoje. Na cama, 50 centímetros de altura, tirar a vida enforcado. Porque estava preso. O adversário fechou as portas e falou, daqui você não sai. Mas o Senhor Jesus falou uma frase. Ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a minha igreja quiser entrar, nós vamos arrombar as portas e nós vamos tirar de lá de dentro quem é nosso. O ministério está na comunhão, os músicos estão na comunhão. Nós vai começar a forçar as portas do inferno no glória. O nosso irmão e a nossa irmã não vai ficar lá. Vem comigo agora nessa comunhão.